com... Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Conceição, Maria. Maria Ribeiro. Maria. Maria, simplesmente Maria. Boa tarde. Maria. Boa tarde. Desde já queria aqui agradecer à Maria por vir fazer este testemunho, porque acho que este testemunho é importante. Nós estávamos a falar agora, antes de chegarmos a esta live, que as redes sociais, dizia eu a Maria há pouco, em off ainda, as redes sociais têm vindo a classificar bem, ainda hoje recebi uma mensagem do Facebook a dizer exatamente isso, a classificar bem o sítio da cura por conteúdos, por publicação de conteúdos com qualidade. E faz amanhã uma semana que eles mandaram uma mensagem para dizer: ei, você, se quiser aumentar ainda mais a sua qualidade, coloque uma música de fundo nos seus reels. Pronto, e eu coloquei, e esta semana, portanto, esta semana comecei a fazer isso, e lembrei-me, estava eu a contar à Maria isto, lembrei-me que a conversa saudável não é mais nem menos, e a postura da Maria e de todos os outros testemunhos tem a ver com respirar amor. Partilhar o que de bom nós temos, porque se partilharmos o que é de bom, vamos ter ainda mais. O ajudar ao outro vai nos trazer melhor ajuda. Se não ajudarmos, também não podemos ser ajudados. E, portanto, o primeiro reel que fiz sobre o convite para virem à conversa saudável com a Maria e comigo foi o respirar dos Calema, respirar amor. E agora, há 3 horas atrás, fiz um novo reel a dizer: não se esqueçam que hoje tem conversa saudável, e lembrei-me do Voilà, que é uma música bastante impactante, em que a própria intérprete, quando o fez pela primeira vez, foi exatamente para mostrar as fragilidades que nós temos como seres humanos, mostrar o medo e partilhar a autoconfiança, que é um bocado isto que está aqui a acontecer. Eu acredito que a Maria, antes de me dizer eu quero fazer o testemunho, pensou milhentas vezes em fazê-lo. Mas foi, já me conhece. Eu acredito porque se calhar apanho isto aqui, acredito que há muito tempo andava a pensar isto, até que... Tem uma ficha disso, é agora. É agora, pronto, e cá está. É verdade. Sim. Então, eu, antes de mais, queria pedir a todos que vão falando connosco, que vão fazendo perguntas, tanto à Maria como a mim, como profissional, mas, antes de mais, digam-nos se estamos a chegar bem em termos de qualidade de som e de imagem. Não se esqueçam da vossa partilha e do vosso like, que isso é importante também para essa tal avaliação que as redes sociais fazem de cada canal, digamos assim, chamemos-lhe isto, e também acaba por ser o vosso mimo por nós estarmos aqui a fazer este tipo de missão, que eu acho que isto não é mais nem menos do que uma missão. Então, o que é que a Maria trouxe a primeira vez que me chegou ao consultório? Trouxe um adenocarcinoma do cólon transverso, grau 4, e com metástases no fim. Isto provocou um suspiro à Maria. E a Maria vinha um pouco em pânico quando aqui chegou, porque o tempo de vida era pouco. Mas antes de falarmos sobre isto foi apenas como abertura de tema,
Diga-me, Maria, como é que chegou ao sítio da cura do Dr. Artur Borges, na minha pessoa, Artur Borges, como é que você me conhece? Porque a história tem a ver muito, goste-se ou não se goste, e eu respeito quem não gosta, Exato. tem muito a ver com espiritualidade. Tem. A história é muito, muito gira. Como é que você chega a mim é muito giro. Conte lá isso, faz favor. Então, pronto, eu fiz a cirurgia a 22 de abril e no dia 25 de maio fiz a minha primeira quimio. Portanto, a minha primeira quimio. Um parêntese, eu estou a ser seguida no Hospital São João, na Oncologia, isto é hospital de dia, entre as 7 e as 8 fecha. A minha quimio é uma quimio de 3 dias, 72 horas. Portanto, eu ficava lá um dia, depois vinha para casa com um Difusor. Ligado aqui até pronto, ao catéter. E fico ali quietinha, não é? Mais 2 dias seguidos, porque depois não pode ninguém entrar no quarto, é tudo muito complicado. Estava eu, não consigo dormir, estava eu no meu momento de meditação, de choro, de emoções, não é? Porque a primeira emoção é pensar na morte, é uma forma, parece que não sai mais nada da cabeça e é a morte e são as emoções e pronto, é um estado muito, muito complicado, para além de aquele momento de químio, que era o meu primeiro dia, já começar a ter vários efeitos e muitas coisas. Pronto, o que é que eu faço? Faço assim, bem, senti qualquer coisa, vou para o telemóvel e fui para o Instagram. E o que é que eu tenho? Pronto, gosto muito de medicinas naturais e a minha área, que é ourivesaria e joalharia. Pronto, estou ali a rodar, cheia de dores, mal disposto, estou ali e vejo. Segundo Congresso Ciência e Espiritualidade, Vila Nova de Gaia. Eu, que é isto? Então, depois comecei a... Deixa eu ver quem é os oradores. Comecei ali, para ali abaixo, e leio. Dr. Artur Borges. Oncologia. E eu só li Oncologia, não li mais nada. Não consegui, estava tão nervosa. E Oncologia? Eu tenho que encontrar este homem. Eu tenho que o encontrar de qualquer maneira. Pronto. O que é que acontece? No outro dia comecei a procurá-lo, não é? No sítio, liguei para o sítio da cura. Falei com uma menina, pronto, pedi. E estamos a 1 de junho de 2023 a fazer a nossa primeira consulta. Esta consulta, desde o início, que foi sempre em telemedicina, uma vez que eu moro aqui no Norte, daqui na Maia, e a partir daí, até hoje, estamos juntos nesta caminhada. E foi assim, foi muito interessante mesmo a forma como eu conheci. Depois, eu fui ao congresso, eu inscrevi-me e disse, seja o que Deus quiser. Fui ao congresso e realmente o Dr. Artur fez uma palestra sobre oncologia e adorei. Aguentei-me, pedi uma amiga minha que se me levava, porque eu então em julho estava muito, nem sei dizer a palavra, mas estava muito frágil, estava muito, com efeitos secundários mesmo muito grandes. Pronto, o cabelo caiu, fica assim tipo bebê, porque como não é hormonal, mas estava mais, a fragilidade era mesmo muito, não me segurava muito bem, mas essa minha amiga acompanhou-me e o Dr. Artur também, na sua simpatia e humanidade, que é isso que eu acho, perguntava-me se estava bem, trazia-me água, metia-me umas bolinhas, dava-me água, você está-se a aguentar? Eu estou, e aguentei. E foi um congresso maravilhoso, aprendi muito mesmo. E cá estamos até hoje. Entretanto, começou a fazer tratamento de homeopatia por telemedicina. Exato, nós a partir daquele momento fizemos as duas medicinas juntas. Desde o dia 1 de junho de 2023, fizemos sempre as duas medicinas juntas, um acompanhamento em que, não é, a causa digamos, a causa em si
e o problema. Portanto, eu sempre acompanhada pelo doutor, em que me ajudou bastante. Eu fazia intolerância à químio, recorda-se, doutor? Ficava, a cara parecia picada das abelhas, eu conseguia comer muito pouco, não vomitei, aguentava-me, mas era mesmo muito difícil. As plaquetas estavam muito peso, eu estava com 40, já nem. Nunca fiz os ciclos seguidos, nunca. Eu tinha sempre, por exemplo, aqui tinha que ser de 8 em 8 ou 15 em 15, eu nunca conseguia. E lembro-me que um dia deram umas injeções, eu até liguei para o doutor com urgência, porque aquilo comecei assim a tremer, só estava bem no chão. E andámos nisto, do faz e não faz hoje, e faz para a semana, e consegue, e não andámos nisto até dia 9 de setembro. Portanto, só fiz 6 químios nestes meses todos que eu não conseguia, e ela, a médica, pronto, a doutora dizia, é mesmo intolerante, mas não pode ser, tem que ser esta forte, que eram uns 3 dias, que era um sofrimento louco. No dia 5 do 9 fiz a 6ª químio e eu estava completamente... Eu nem sabia se estava viva, se estava morta. Mas olha, eu mesmo assim estou a ver aqui a sua ficha, mas antes de ver a ficha, porque isso é bom recordar, Sim, há coisas que... queria pedir a todos que nos estão a ouvir, que nos digam de onde é que nos estão a ouvir, até para ver onde é que nós estamos a ser ouvidos. Escrevam nos comentários onde é que nos ouvem. Nós começámos a primeira consulta a 2 de junho de 2023. E a segunda consulta a 5 de 7 de 2023. E aquilo que eu escrevo neste dia é assim: ando melhor, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver com as... Nada. Até chegou a comer lasanha, que escreveu aqui. Sim, porque sinceramente há coisas que eu não me consigo lembrar, mas que foi, digamos, aquelas 3 foi de uma forma, e depois comecei a melhorar, mas havia sempre aquele momento em que não levei seguido, não levava seguido. Mas isso é lá para trás, porque eu até escrevo assim: Pois, lá para trás. Terminando a quimioterapia, antes ficava sem força e não vinha comer à mesa. É verdade. Antes ficava com o estômago, e eu agora estou a citar as suas palavras, É verdade. muito a arder. E agora não ficou. Antes ficava sem apetite e agora está com muito apetite. Tirei o difusor e fiquei quase normal. As palavras são suas. Portanto, depois dizia que entre as 4 e as 5 da manhã tinha suores noturnos e muita sede, com um sabor adocicado na boca. Tranquila e mais leve. Angústia eram os sentimentos presentes, e raiva, dizia-me você. É verdade. E que depois tivemos que tratar estes sentimentos. É que isto é importante de ser dito, porque muitas vezes, eu não sei, muitas vezes a questão é porque eu. Foi, porque é que isto me aconteceu? Era uma forma, eram emoções muito negativas no início, nessa fase. Eram muito negativas, sim. Eu posso lhe dizer assim, Maria, e a quem nos ouve lá em casa, não se esqueçam de nos colocar de onde é que nos estão a ver. Eu tive agora uma coisa de 2 meses atrás, um paciente com tumor no pulmão esquerdo, em que eu lhe perguntava, foi a primeira vez que isto me aconteceu, em que eu lhe perguntava, e eu sabia o que é que ele vinha tratar, que a filha já me tinha dito ao telefone, e eu perguntava-lhe o que é que o cá traz à consulta, e ele não me conseguiu responder. Ele não conseguia dizer que tinha um tumor no pulmão esquerdo. Portanto, veja, as emoções nestes casos são extremamente complexas.
Muitas vezes você tem pessoas que estão numa denegação, outras que não têm sequer coragem para dizer, que foi aqui o caso, e há casos em que diz porque eu. Nós todos somos humanos, todos temos momentos desses, mas eu acredito que quando, como disse há pouco, caiu uma ficha, não é? Foi. Isto deve ser uma bomba atómica em qualquer pessoa, correto? Quando se recebe esta notícia, não é? Sim, é como. É um momento tão difícil que eu não consigo descrever. A nível. Não consigo descrever de forma. Fica sem chão, sem nada. Depois aquilo rumina. Aquilo. Não é? Rumina, sim. Então, diga-me uma coisa, e quando chega a mim, conheci alguma coisa sobre homeopatia? Não, doutor. Nunca tinha feito sequer medicina homeopática. Não, não. Nunca tinha feito. Não. Sou adepta das medicinas naturais, dos florais, pronto, as terapias, mas a homeopatia em si, não. Nem imaginava que aquelas bolinhas milagrosas. Desculpa, eu brincava sempre, não é? Com as minhas bolinhas milagrosas me fossem tornar na pessoa que sou hoje. Porque. A gente já vai aí, você já anda lá mais à frente, a gente já chega aí. Depois vamos ter que pegar, porque o importante nisto, mas pronto, eu ia falar no segundo mês de tratamento e acho que é importante a última frase que você diz, eu acho que é brutal. Que as pessoas muitas vezes não têm essa noção. Que é na pessoa em que eu me transformei hoje. Sim. Disse aqui agora. Disse. Ou seja, a Maria de 2023 não é igual à Maria de 2025. Estou a falar bem ou estou a falar mal? Está a falar muito bem. E é isto que eu acho que é a pedra de toque no tratamento do doente oncológico. Muitas vezes a minha luta contra a doença e tentar salvar a vida de um paciente oncológico, a minha grande luta, porque eu sei que é aí que está a pedra de toque, é mudar o terreno emocional. Ou seja, é mudar a emoção que está por trás daquele cancro. E você agora esteve muito bem, porque se o terreno emocional for alterado, a probabilidade da doença ser reativada é muito ínfima. Isto são as minhas convicções. Uhum. E eu sou um homem de convicções, portanto, sem rodeios e sem medo, se alterar as emoções que estiveram por trás daquela doença, eu tenho absoluta certeza que aquela doença, naquele terreno, não vai voltar. Porque a emoção que levou à origem desta doença já lá não está. Está tratada. E depois podem-me dizer isto. Então, como é que você consegue fazer uma coisa desta? Uma pessoa agora esquece do que aconteceu? Não. Não. Mas uma coisa é eu ter uma ferida aberta, emocional, mas agora imaginem uma ferida cutânea, e eu todos os dias, quando ela vai começar a ganhar uma crosta, eu todos os dias faço isto. Que é eu estar aqui a ruminar. Estou a fazer isto à ferida. Outra coisa é eu tratar a minha emoção. Quando eu trato a minha emoção, eu deixo de fazer isto. E o que é que acontece? A ferida cicatriza, mas eu vou-me esquecer da minha mágoa, da minha raiva. Não esquece. Eu costumo dizer, eu não vou provocar um Alzheimer. Não, eu às vezes digo isso. Não, mas uma coisa eu digo assim, cortei-me aqui há não sei quantos anos, estás a ver ali a cicatriz. Mas eu vejo uma cicatriz, não vejo uma ferida aberta. Ou seja, eu carrego e já não me dói.
mas sei que aconteceu. Mas não ligo, avancei, segui em frente. Ou outra coisa, eu estou constantemente a ruminar sobre aquela emoção, não tratada. Mas você esteve muito bem quando agora diz, agora já não consigo reproduzir o que me disse, eu sou uma pessoa diferente, qualquer Para coisa chegar assim. até aqui, uma pessoa diferente. Exatamente. E Uma isso é nova o, Maria. diga, uma nova Maria. Uma nova Maria. É assim que eu me considero. Exatamente. E isso é importante no futuro de um paciente oncológico, porque aí eu acho que não há condições para haver uma reincidiva da doença. E isso eu acho, por isso é que eu sou adepto, e aqui a estrela é você, não sou eu só quis aqui informar a quem possa precisar desta informação. Eu acho que as medicinas complementares e aquelas que eu pratico, medicina chinesa e medicina homeopática, têm essa grande propriedade de curar as emoções e cicatrizá-las. Mas estava-lhe eu a dizer, e agora voltando onde eu ia dizer, que passado 2 meses, você diz-me assim, apresenta análises de eritrócitos a 4.12, hemoglobina 11.7, plaquetas 107, com um excelente aspecto. Eu escrevo bom Shen. E agora aqui acho que é importante isto. Fez quimio no dia 6 e esta provocou-lhe queda de cabelo. Anda emocionalmente cansada porque lhe prometeram 4 quimios e já vai em 7. Está a ver? No entanto, um mês após esta consulta, você diz-me que tem estado muito bem, que finalmente fez PET e apareceu uma remissão de todos os tumores que tinha a nível hepático. E diz-me assim, tem estado bem, ansiosa porque tenho que cuidar da minha bem, mas estou muito feliz. Fui à consulta do IPO, a doutora X disse-me que queria fazer mais 6 quimioterapias. A Maria está de parabéns com 6 quimioterapias. E no início você disse que não lhe podiam garantir 6 a 8 meses. Quer dizer alguma coisa sobre isto? Bem, porque por aqui, no meio, há uma história também em que estamos nessa fase e ela queria-me fazer mais 7 ou mais 10. Há coisas que eu arrumei um bocadinho. E bem. E eu estava com a minha amiga Celeste, ela deve estar a ouvir-me, grande amor, porque sempre cuidou de mim desde o primeiro dia. E ela ia comigo às consultas e estávamos em setembro, e estávamos ali numa discussão, porque eu sentia que eu não queria mais químios. E ela queria me dar mais químio. E como era Após curada. Sim, queria-me dar mais, pronto. E eu disse-me, dê-me um tempo, deixe-me pensar, dê-me um tempo. E então ela disse, então pronto, vamos fazer, vou-lhe dar um tempo. E esse espaço, voltei a meditar, a fazer o meu trabalho, como eu lhe chamo também, o meu trabalho interior, e depois com isso tudo, eu peço desculpa, eu quero falar nisto, mas ainda vou começar a chorar. Eu cheguei lá e disse, eu não quero mais. Eu não quero mais. E a minha amiga dar-me assim uma sapatada por baixo da perna, ela, tens que, Maria. Mas percebeu o meu sofrimento e ficámos ali um bocadinho numa discórdia. E eu depois tive que, está escrito que eu abandonei os tratamentos. Mas, no entanto, a partir daí, ela volta a fazer outro exame, outro TAC, volta a dar outra vez remissão total, sem recidivas, sem
E a partir daí ela, pronto, aceitou, fazia as consultas 3 em 3 meses e agora em julho deu novamente tudo bem, análises bem, sem recidiva, e passei a ter consultas de meio e meio ano. Mas nesse espaço que passou, em que eu estive, pronto, tive mesmo fazer um retiro, uma coisa sozinha, porque eu não conseguia atender as chamadas, eu não quis estar comigo própria, eu não fui muito de pôr nas redes sociais, porque eu queria entender-me, eu queria conhecer-me melhor, porque eu sentia-me perdida, eu sentia-me, não é perdida no sentido, a cura já estava, mas eu precisava de me conhecer, encontrar, isso mesmo, isso. Eu precisava de me encontrar e a partir daí dá-se esta, eu chamo-lhe mesmo o milagre da vida, porque às vezes dizia, mas porquê, meu Deus, o que é que tu queres de mim? Porque isto depois é muitas de nós falámos muito assim, sozinhas, muito, o que é que queres de mim, porque é que me aconteceu isto, o que é que queres que eu faça, não é? E de um momento para o outro é como se viesse uma bonança de Mas amor. deixe-me interromper, porque temos aqui o Dr. Carlos Silva, que é psicólogo e que é capaz de nos ajudar aqui. Eu conheço. Eu sei que conhece. Porque ele é capaz de nos ajudar, que é, cai uma bomba atómica a dizer você só tem 6 a 8 meses de vida. Começa a fazer homeopatia, 4 meses depois é dada como curada, e a oncologista, e bem, porque ela sabia que você fazia homeopatia? Não. Portanto, não sabendo que fazia homeopatia, não percebeu muito bem porque é que isto aconteceu. E com medo da reincidiva, porque achou estranho, 6 tratamentos, haver uma remissão total. Entretanto, há uma outra bomba, e esta é uma bomba de flores, que lhe diz, afinal de contas, já não tem nada. E isto, em termos emocionais e mentais, é muito complicado, porque nós estamos com a guilhotina em cima e de repente dizem-nos, olha, afinal de contas estás curada. Doutor Carlos, se estiver por aí, diga-nos alguma coisa, porque depois há uma coisa muito interessante que a Maria nos diz, é que depois de ouvir isto eu precisei de me encontrar. Ou seja, porque depois é assim, mas afinal, o que é que aconteceu? Diz-nos alguma coisa, Carlos. Entretanto, a Anabela, a senhora Anabela Rodrigues, também já esteve a fazer uma conversa saudável, a contar a história dela como doente oncológica. Ela diz-nos aqui uma coisa muito gira. Nós mudamos sim, somos outras pessoas. Eu também sei do que digo. Eu mudei em todos os aspectos, faço homeopatia. Portanto, como veem, não é só conversa de médico, é mesmo factual, não é? É mesmo factual. E é essa a parte importante. É que nós, se mudarmos a emoção que esteve por trás da doença, vamos proporcionar uma cura mais rápida. E, acima de tudo, o que acho importante é a probabilidade de reincidiva é praticamente nula se fizermos essa mesma mudança, porque o terreno não é o mesmo. Continuo a pedir-vos o vosso like, continuo-vos a pedir de onde vocês nos ouvem, porque eu sei que no Instagram a senhora Rose fala-nos de Cascavel, Paraná. Bem-vinda. E bem-vindos também a todas as pessoas que nos estão a ver, tanto no Instagram, como no YouTube, como no Facebook. Mas façam-nos esse favor, façam-nos esse mimo, digam-nos onde é que vocês estão a falar e deem-nos o vosso like e a vossa partilha, porque estas informações muitas vezes podem salvar e aliviar o sofrimento de muita gente. Porque certamente nem nos melhores sonhos a Maria pensava que se livrava desta.
Não, foi um momento muito difícil. Eu escondi à minha família. Ficou para mim só, nem com os meus filhos. Dizia sempre que estava tudo bem, porque eu não queria, senão eu acho que psicologicamente para eles ainda ia ser muito mais difícil. E eu, pronto, por natureza também já sou um bocadinho, sempre fui de meter, não é? Guardar. Peguei e não disse. Só mais tarde é que, pronto, falamos sobre o assunto. Como a minha irmã ainda ontem disse, então, tu não disseste nada? Disseste que estava sempre tudo bem? E eu, pois, porque eu menti. Eu nunca disse. Que... Mas, ó Maria, isso também é comum. Eu ontem tive uma paciente minha Sério? de Bragança, que veio aqui a Carregal do Sal a uma consulta, com um tumor na mama metastizado no fígado. E ela dizia-me que a família só descobriu quando ela já tinha perdido muito peso e viram que ela estava a perder cabelo e peso. E então aí a família chegou à conclusão. Porque ela nem à família nem a filhos não disse absolutamente nada. Até que depois a própria doença acabou por trair o segredo que ela tinha para a família, porque depois a própria doença acabou por transmitir a informação à família. O senhor Luís Carlos fala-nos de Pombal, Boss Baby de Pombal também, obrigado. Oliveira das Meias, a senhora Augusta, daqui a senhora Anabela não diz, aqui também a dona Ana também não diz. Pronto, mas se nos quiserem dizer era importante. E, entretanto, como é que se tem sentido ao longo de 2 anos e 7 meses de vida? Que, no fundo, a homeopatia ajudou, mas que Deus pôs aí a mão para que você tivesse aqui mais uma bonificação de vida. Pois, agora eu sinto mesmo que tenho um propósito. Depois disto tudo. Então, o que é que tem acontecido? Depois, o ano passado, quando primeiro libertei-me destas, não é? Quando veio, meu Deus, sem recidivas, sem isto, eu libertei-me e também fiz terapia com o Dr. Carlos para me ajudar a libertar ainda mais coisas do passado, mais dor. O Dr. Carlos Silva. Sim, que É este agradeço, sim, que psicólogo. agradeço muito, gostei muito e pronto, hei de um dia voltar novamente, mas comecei por aí também, foi muito bom, que me ajudou a libertar ainda mais medos, mais traumas, coisas, enfim. De seguida, fiz também uma formação que também, pronto, é através da Liga Portuguesa contra o Cancro, em que eles têm uma formação, penso que quer dizer, no Porto, Gaia, em que os doentes que estão, pronto, que estão curados, porque, pronto, no sentido, eu digo curado, depois, depois disto tudo, eu nem falava, eu era anormal lá no grupo. Eu fui, o que é? É uma formação que nos ajuda, portanto, temos mindfulness, temos psicologia, temos ginástica própria para cada caso, temos pintar para começar temos também jogos, porque pronto, a quimio afeta muito a parte mental. Eu um bocadinho, mas como diz o doutor, cada coisa a seu tempo, não é? Quando eu digo, doutor, agora é isto, agora a pele, agora é isto, agora aquilo, portanto. E foi 3 meses que me ajudaram, eu ainda ajudava as outras colegas, éramos 14, mas é engraçado que há sempre aquele, pronto, a minha abertura em que eu dizia, olha, eu faço o que eu faço, eu passei a palavra muito e não tinha passeios, mesmo aos professores e tudo, mas ainda há, eu acho que ainda há muito um fechar, eu nem sei se é a palavra certa, que neste momento depois esqueci um bocadinho nervosa,
Mas não, ainda é só a medicina convencional é que é, eu vou lutar contra, eu vou lutar, eu vou insistir, agora tenho mais isto e vou lutar contra. E eu, esta frase para mim, lutar contra, não faz parte de mim. Portanto, eu vou lutar contra mim? Não. Eu tenho que me amar, eu tenho que pensar como é que eu vou ajudar o meu corpo, falar com ele. Então, eu falava estas coisas no curso e o pessoal, Maria, tu és mesmo muito fixe, mas, mas ajudou-me imenso, fiz essa formação. Depois já me inscrevi em História da Arte, porque eu nunca acabei o curso, mas pelo menos uma cadeira. Fez-me bem ir e vir. Outra coisa, já me despedi e estou a iniciar o meu projeto de vida. Portanto, lentamente fui fazendo alterações em que eram meus desejos, mas eu as escondia, eu as guardava, outras alturas também não podia. Pronto, na altura também tinha os 2 rapazes na faculdade e não era fácil. Mas quando me chega isto, diz assim, não é? Eu trabalhava muito noite, eu saía de um hospital, ia para outro, era auxiliar, eu fazia tudo para sobreviver. Mas quando chega o cancro, diz assim, é? Não paraste? Pois não, agora vais parar mesmo. E nós paramos. Fica tudo por arrumar, fica tudo por fazer. E nós ali, entre a espada e a parede, entre a morte, ou digamos, entre a vida e a morte. E aí que, ok, onde é que eu começo? E pronto, e foi por aí, por uma forma em que eu disse, eu tenho que mudar. E comecei a tratar-me por várias, pronto, desde o hospital, desde o doutor, desde o doutor Carlos, desde tudo, para chegar até aqui, esta Maria que eu sou hoje. Não sei se expliquei bem, mas para chegar até aqui. Porque é preciso deixar muita coisa para trás. É preciso. Que não vale a pena. Não vale a pena, é por isso. Mas para quê? Porque nós vamos lá atrás. Para quê que eu fiz ou pensei e batia naquilo? Para quê? Para chegar aqui e agora. No fundo, deixar a mochila para trás, como diz o Dr. Carlos. Exatamente. Não se pode, conforme se pode, mas ok, hoje uma pedra, amanhã outra. Ok? Mais uma pedra, mais outra, e subir a montanha. Exatamente. É essa. O Dr. Carlos, entretanto, já nos respondeu à questão. Como é natural, perante uma doença potencialmente mortal, a pessoa que vive este tipo de experiência entra em desespero e aflição num sofrimento brutal. E de repente, quando lhe dizem, agora sou eu a acrescentar, quando lhe dizem que está curada, tem que haver um processamento desta informação, porque tudo já estava a pensar que, pronto, vamos ver o que é que isto vai dar, mas é normal que, quando se começa um projeto desses, não sabemos muito bem o fim. Eu costumo dizer que Sim. eu faço o meu melhor na tentativa de haver uma remissão do quadro. Todavia, numa doença tão complexa como esta, não há milagres. Mas pelo menos uma melhor qualidade de vida irão ter. E às vezes aquilo que eu digo, e que muitas vezes aos familiares é que eu digo é isto. Nós podemos morrer, mas com alguma qualidade de vida. Ou podemos morrer em grande sofrimento. Esta é a grande diferença. E eu acho que muitas vezes o tratamento complementar traz exatamente isso. Mas há uma coisa muito interessante que eu queria aqui também dizer, e que a dona Lourdes Galvão, que é uma pessoa que já vê a conversa saudável desde o início do Sítio da Cura, em que ela diz, não me canso de partilhar. E se nós temos a solidariedade de poder ajudar o outro para querermos também ser ajudados no nosso dia-a-dia, a partilha destes conteúdos poderão ajudar outras pessoas em sofrimento a ser, digamos, o empurrão que elas precisam para. O empurrão da Maria foi ver que eu estava num congresso como palestrante de ciência e espiritualidade. Sim. O tema que levei foi o
tratamento de cancro com medicinas complementares, levando Exato. vários casos tratados com medicina chinesa e com medicina homeopática, com testemunhos, exames, PETs, ressonâncias, não sei se recorda, estavam Sim. lá colegas de medicina convencional, O IPO, exatamente, estava de São João, estava diretora dos cuidados paliativos do criativos, sim, sim. IPO do Santo António. E, portanto, dizer-vos que a vossa partilha pode ajudar muita gente. Muitas vezes o que eu vejo é que se partilha coisas muitas vezes sem grande nexo, e estas que podem ajudar outras pessoas em sofrimento, muitas vezes não se partilham. Portanto, obrigado, Sra. Lourdes, pelas suas partilhas e a todos que partilham e que colocam o like para nós. A senhora Anabela diz que começamos em nós próprios, a casa fica e nós temos que ir à luta. É mesmo. Em nós e segundo nós, exatamente. É verdade. A transformação tem que vir e tem que começar em nós mesmos, quer dizer. E acima de tudo, a predisposição que eu tenho ou não de querer mudar de vida e de querer mudar da maneira como sou e como vejo, ou não, quero continuar na mesma estrada. Exato. Eu costumo dizer, não se esqueça que a estrada que o trouxe até esta doença, se você não mudar de estrada, a doença vai acabar por matá-lo. Portanto, ainda bem que disse aquela pérola, que é: eu já não sou a mesma Maria que chegou cá em 2023. E eu acho que essa é a grande mensagem que este live pode enviar, não só a doentes oncológicos, mas a todas as doenças graves, autoimunes, doenças raras. Se a pessoa mudar, certamente que a doença vai mudar. Porque o terreno é diferente. O terreno emocional é diferente. E se o terreno emocional é diferente, o terreno fisiológico vai funcionar de maneira diferente. A epigenética trouxe uma coisa muito interessante. Nós conseguimos mudar a nossa genética com a emoção. Já viram o quão interessante é isto? A epigenética descobre que nós, se mudarmos a nossa emoção, podemos alterar a nossa informação genética. Portanto, vejam a força que a emoção tem. Okay? Então, e estamos assim quase a acabar. Como é que se tem sentido nestes tempos? Já nos esteve a dizer aqui coisas interessantíssimas. Para além de ter mudado como pessoa, você tem um projeto novo, portanto, você mudou completamente tudo, não é? Quer dizer, mudei a minha vida completamente. Portanto, no fundo, eu costumo dizer que quando um cancro ou uma doença neurodegenerativa, uma doença autoimune surge, é o grito do corpo a dizer: para lá com isso, não faças mais isso. Você tem aqui uma outra frase muito interessante que é: eu tive que começar a amar-me, aquilo que você disse aqui há pouco. Isto significa que lá atrás isto não aconteceu e trouxe-a a esta doença. Ora, Sim, se nós nos amarmos, o que é que acontece? Noradrenalina sobe, serotonina sobe, cortisol desce. E nesta componente hormonal não pode haver doença. Com esta noradrenalina e serotonina. Por isso, façam o bem para que a vossa noradrenalina esteja sempre nos píncaros. Pronto, eu fico muito feliz por fazer parte da sua mudança. eu também. Fazer parte da minha vida. Gratidão. E ainda bem que o Dr. Carlos, também com a sua sapiência e a sua grande
e profunda experiência em casos complexos, ambos a tínhamos ajudado a chegar Sim, à mulher sim. que é hoje. Não é? Não é? Isso é importante. Foi muito bom também. E o facto de ser feliz é uma benção. Sim, é verdade. E já tirei o catéter. Já está. Já se despediu disso. Então, neste dia que eu tirei, está assim um bocadinho, sai um peso, mas um peso psicológico, que eu até fui correr, porque eu fiquei tão leve, porque o catéter aqui psicologicamente é aquilo que, vamos ver se dá, depois vais à consulta, veja lá, tem que ter cuidado, pode ter uma recidiva, e ali o catéter. E eu cheguei um dia à consulta e disse, eu não quero mais isto. E ela, mas pode, só doutora. Eu até posso morrer amanhã, eu não quero mais isto, tiro. E ela, pronto, deu autorização. Quando eu tirei o catéter, eu acho que eu voei. É uma sensação tão leve, tirar o catéter, que eu nem sei explicar. É mesmo assim, uou, acabou. Pronto. Não se olha mais para trás. Esta é a minha frase. Não, mas é importante. É importante. Quem esteja lá em casa a vermos isto, em casa, carro, praia, whatever, seja, que é importante o tom de voz com que você disse isso, a expressão facial com que você disse isso. Eu diria que a sua alma esteve a falar há pouco. Quando você diz, quando eu largo isto, foi um alívio. Eu voei. Não foi isto que disse, mais ou menos? Acho que foi isto. Portanto, foi a sua alma a falar. Portanto, quando eu acredito que esse é um segundo marco, no sentido de dizer, estou curada, isto faz parte do meu passado, está arrumado, e eu acredito quando você um dia olhar para trás e dizer, se calhar valeu a pena eu passar ali para ser hoje a mulher que sou. Se calhar valeu a pena passar por ali, claro, com todo o sofrimento que isso provoca, emocional, certo? Mas muitas vezes eu costumo dizer que as grandes obras de arte são feitas por alguém em sofrimento emocional. Porque se um artista muito feliz não consegue fazer uma grande obra de arte. Muitas vezes é preciso... E nós, para crescermos espiritualmente, e aí o Dr. Carlos poderá também dar aí uma chega, nós, para crescermos espiritualmente, temos que fazer uma viagem ao nosso eu interior. Para fazermos uma viagem ao nosso eu interior, temos que estar em sofrimento. Por isso, muitas vezes, o sofrimento não é uma coisa ruim. Se nós virmos isso como uma desgraça, é uma coisa. Se virmos isso como algo que eu tenho que corrigir, porque é que eu estou a ter este sofrimento? O que é que eu estava a fazer de menos bem? E eu acho que a Maria fez aqui uma aula de psicologia humana quando diz eu fui corrigindo, fui deitando, a expressão é muito gira, fui deitando as minhas pedras fora, isto não se faz de um dia para o outro, dizia ela, mas hoje deixo uma cair uma, hoje, amanhã deixo cair outra, paulatinamente, sem querer o mundo todo amanhã, mas eu paulatinamente vou andando e 2 anos e 7 meses depois ela já nos consegue dizer já sou uma pessoa diferente. Completamente. Significa que ela ainda vai continuar a deitar algumas pedras até ao final da vida dela, mas a mochila já está muito mais... Já não há aquela... Pronto, teias de aranha, já não há muitas coisas em que não conseguia pensar e neste momento, digamos que é Nova Maria, novo pensamento. É Nova Maria. Então diz uma colega sua também, também uma doente minha, que também passou por aquilo que passou, e ela já nos falou, podem ver também no histórico, a história da senhora Anabela. Ela diz, estou feliz pelo seu testemunho e em saber
Está tudo bem. Gratidão, Senhora Maria, ao Senhor Doutor Artur. Obrigado eu por estar connosco. Então, vamos lá falar qual é a sua grande mensagem. Você já disse isto, não é? O que é que você aconselha a pessoas que tenham vivido o terror que você viveu? E qual é o seu grande conselho? Qual é a sua grande mensagem que dá às Ok. pessoas que nos estão a ver e que nos irão ver depois em diferente? Eu começo uma frase assim, que foi uma frase minha, que me foi, que é: no caminho encontramo-nos e evoluímos. De uma forma, esta evolução em si é: partilhem, acreditem, acreditem na cura, façam outros contactos, procurem. Por isso que eu digo sempre, no caminho encontramo-nos e evoluímos. Porque se for buscar um bocadinho ali, há sempre uma elevação, uma nova visão. Acreditem na cura, tenham fé para além do que os nossos olhos não conseguem ver. Eu não sei explicar isto, mas é do meu coração. Porque mesmo a homeopatia é um bocadinho por aí, que é uma fé que os nossos olhos não conseguem ver. Eu só dizia assim: estas bolinhas vão ter com a minha alma e vão conversar. Eu falava assim, tipo menina, não é? Pronto, eu já tenho. Sempre fui assim também um bocadinho menina. E Espere pronto, só um bocadinho, espere só um bocadinho. Sabe porquê? Porque você está a dizer aí uma coisa muito gira. A homeopatia é energia. A não ser que tenha diluições mais materiais. Mas muitas vezes na oncologia nós usamos mais energia do que propriamente doses materiais. Você diz agora uma coisa que é perfeita. Que isto é tão verdade na homeopatia, creio que poderá ter um maior impacto na homeopatia, que é: eu estou a tomar, ouçam o que a Maria disse, porque eu acho isto interessantíssimo. Eu estou a tomar estas bolinhas e elas vão, diga lá outra vez, é que isso foi elas tão... vão falar com a minha alma. Ela nunca me disse isto, Não. nunca me disse isso. Mas eu acho que aí é o grande segredo. É o grande segredo. Quando nós direcionamos a nossa alma para o tratamento, para a nossa, no fundo, o que é a nossa alma? Doutor Carlos, corrija-me se eu estiver a dizer uma bacurada. A nossa alma, eu acho que seja a nossa centelha divina que nós temos aqui. E quando nós ligamos um medicamento a isso, o resultado pode ser este. E em breve tempo nós iremos ver, aliás, já está a acontecer isso. Tivemos um programa na RTP1 sobre a espiritualidade e o reconhecimento científico da espiritualidade. Portanto, aquilo que eu acabei de dizer, em pouco tempo irá ser provado cientificamente que aquilo que você aqui disse é verdade e é potenciar a ação terapêutica da medicação. Eu acho que aquilo que você disse, agora pode continuar, que eu achei isto uma delícia. Obrigada. Sim, é que tenho uma forma assim de menina, não é? Que não sou uma menina, mas. E gosto de. Que perdi um bocado, mas é isso, e é quando eu digo tenham fé, para além do que não podemos ver com os nossos olhos, vai um bocadinho a essa alma, a isso que toda a gente, tu tomas aí umas coisas, isso é tudo mentira e não sei o que mais. Não, não. E vão, procurem, discutam sobre isso, abram consciência para esta nova humanidade, sejam, tentem partilhar da melhor forma possível, sejam felizes, acreditem.
Acreditem que a cura, acreditem, sério. Portanto, vejam que isto tem a ver também muito com a atitude de cada um de nós. Você disse há pouco uma coisa muito interessante, que é, há pessoas que dizem isso não vale nada. Vejam a energia que você diz isto, agora isto que acabou de dizer, o amor das suas palavras, e quando você retrata o que algumas pessoas dizem, isso não vale nada, a energia é diferente. Por isso é que eu digo sempre, acreditem que eu recuso tanto doente. Eu, se tivesse ganância, ganhava 3 vezes mais aos doentes que eu digo, não façam consulta comigo. Quando eu vejo alguma desconfiança, ainda ontem, uma pessoa que queria fazer consulta comigo por causa de um tumor cerebral. E eu disse-lhe, olha, eu estou hiper cansado. Aliás, a Maria sabe a que horas fizemos o teste, ainda nem tinha jantado. Exato. Mas eu disse, olha, eu não me importo de ver esse paciente, mas façam-me um favor, se é só para eu fazer uma consulta e depois não haver continuidade, não gastem dinheiro comigo, não vale a pena. Fiquem com o dinheiro. Eu, quando vejo um doente que é empurrado para a minha consulta, eu digo, não, eu prefiro que o doente venha porque quer vir. Porque muitas vezes é esta motivação, é esta força da alma que muitas vezes vai empurrar-nos para o sucesso. Ou o contrário, muitas vezes. Portanto, eu queria agradecer a todos e principalmente à Maria por este testemunho. Muito obrigada também. Que este testemunho seja o farol na vida de muitas pessoas que sofrem. Foi esse o nosso objetivo e nada mais do que isso. Nada mais. E, portanto, obrigado mais uma vez. De coração, me desejo o melhor. O que desejo para a minha família. A vocês todos que nos ouvem, as vossas partilhas, como diz a senhora Lourdes Galvão, partilhem imenso. Portanto, partilhem, por favor. O vosso like. Muitas vezes vê-se 3.000 visualizações, 20 likes. Não faz sentido. Porque se nós queremos ajudar outra pessoa, não custa nada fazer a partilha e fazer isso. Obrigado a todos. Bom fim de semana. Sejam felizes com muita saúde. Quem vai fechar o programa é a nossa estrela, que é a Maria. Fecha comigo, se faz favor. E tenho 2 minutos para fazer. Ok. Muito obrigada também por me ouvir, me escutar e me sentir que, no fundo, sentimos isso. Rodeiem-se de pessoas boas, positivas. Partilhem. Tenham fé e estudem mais um bocadinho, com todo respeito, no sentido, leiam mais um bocadinho sobre a homeopatia, sobre esta nova era que eu lhe chamo, porque isto não é de agora, não é? Isto já, a alquimia, isso tudo, mas procurem, até eu não me importo do pouco que eu sei, de partilhar. É esta a minha mensagem, do pouco que eu sei, no sentido que só sei que nada sei, eu não me importo de partilhar. Do pouco que eu aprendi, eu partilho com amor. É esta. E a todos, muita saúde, muita paz e muita força, muita coragem para também as pessoas que neste momento estão a passar por um momento difícil. Muito obrigado a todos e bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana. Fiquem bem.